O IBGE confirma que a inflação brasileira registra alta de 0,61% em abril, influenciada pela alta nos medicamentos. Sobre este assunto, conversamos com Frederico Nobre. Frederico, que é economista e líder da área de análise da Warren. Muito bom dia, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom dia, é um prazer estar aqui comentando com vocês, aqui na Jovem Pan. É sempre legal estar aqui para falar sobre esses temas importantes aí do mercado financeiro que impactam a vida aqui dos cidadãos brasileiros, né? E justamente é sobre isso a minha primeira pergunta, né? Como que esse resultado influencia nas decisões sobre a taxa de juros? Olha, acho que não muda o cenário base do Comitê de Política Monetária, né, do Banco Central. Acredito sim que a gente tem visto nos últimos meses, né, uma desinflação aqui no Brasil, mas os núcleos de inflação, que são medidas menos voláteis, continuam ali acima das metas e do regime de tolerância, e a gente viu um IPCA em março ali muito benigno, mas essa leitura de abril ela já foi um pouco diferente, assim como a leitura anterior do IPCA 15, e agora, assim, acho que a gente acredita que o Copom ele não deve mudar muito o tom do comunicado na próxima reunião, né? E antes o mercado ele tinha uma expectativa de que os juros pudessem começar a baixar eventualmente numa reunião já de agosto do Copom, mas essas expectativas elas mudaram diante das últimas declarações, né, e diante de uma persistência maior aqui no cenário de inflação e diversos outros problemas que a gente está vendo no mundo inteiro. Então, acabou que o mercado como um todo, né, acabou postergando essa previsão de início de ciclo de queda nos juros aqui no Brasil. Então, nosso cenário base na Warren passa a ser setembro. Inclusive resultado que foi puxado aí pela alta dos medicamentos, né? Portanto, a inflação segue ainda preocupando e veio, como você disse, ligeiramente acima do esperado, né? Que recado que é esse? Porque o BC ele diz que só vai começar a reduzir a taxa de juros quando a inflação tiver controlada, né? E esse cenário, por enquanto, ainda mostra bastante instabilidade. Olha, eu acho que a inflação, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, segue persistente, né? A gente já tem visto uma melhora nos últimos números, né? Mas acho que essa melhora é uma melhora gradual e ela não está acontecendo tão rápido como todo mundo gostaria, né? Acho que a verdade é que ninguém gosta de juros tão altos, nem o Banco Central, mas o trabalho ele precisa ser um trabalho técnico por parte dos diretores do Banco Central e assim vem sendo feito. Acho que vale lembrar também que o Brasil, né, ele em algum momento ali na pandemia ele teve a menor taxa de juros, né, olhando ali principalmente para os mercados emergentes, e agora a gente tem a maior taxa de juros nominal, né? Então, acho que muito do que está acontecendo hoje é reflexo também das decisões que foram tomadas lá atrás. Eu acho que talvez essa seja a principal crítica que a gente possa fazer à gestão do Banco Central, né? Saindo aí um pouco do dogmatismo e entrando um pouco mais na ciência econômica, tá? E, enfim, acho que hoje a decisão dos membros, dos diretores do Banco Central é correta e de esperar um pouco mais para começar esse ciclo de queda nos juros, que uma hora ou outra ele vai acontecer, né? E a gente espera aí que seja nesse segundo semestre. Frederico, vou chamar para essa conversa o nosso comentarista Cristiano Vilela. Ele também tem algumas perguntas para te fazer. Cristiano. Frederico Nobre, um bom dia, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Estamos aí em vias de ser apresentado na próxima semana o relatório do relator deputado Cláudio Cajado, referente ao arcabouço fiscal, ao novo arcabouço fiscal que será apreciado pelo parlamento. Existe uma expectativa no mercado de que esse relatório ele mantenha o que foi apresentado pelo governo? Existe a expectativa de mudanças? E você entende que uma eventual aprovação pode fazer com que o Brasil caminhe mais fortemente no rumo da redução de juros? Olha, vamos lá, acho que o arcabouço fiscal ele é extremamente importante, era uma âncora que precisava ser determinada aqui no Brasil, né? Eu acho que o arcabouço em si
da forma como ele foi desenhado, ele recebe ali uma nota 6, né, suficiente ali para passar de ano, mas nada que seja muito satisfatório, né, que seja digno ali da gente comemorar, né. Olhando historicamente aí para o Brasil e olhando para os gastos do governo, se a gente conseguir cumprir o que está desenhado no arcabouço, a gente de fato vai gastar menos do que foi gasto ali nos últimos 10, 20 anos, né? Então, um arcabouço nota 6 é melhor do que nenhum arcabouço, né? E eu acho que o mercado ele vem reagindo nesse sentido, olhando de uma forma geral, né? Quando a gente tem essas medidas, né, que são medidas estruturais e que impactam a economia e as contas públicas, overall, o que a gente entende é que quando isso vai para o Senado, para a Câmara, na média, há uma desidratação do projeto original, né? Mas no caso do arcabouço fiscal, parece que essa aprovação ela vai ocorrer sem grandes mudanças, e se a gente conseguir pelo menos ter uma penalização em caso de descumprimento das metas, acho que isso já seria muito positivo aqui para o Brasil, porque, como eu mencionei, vale lembrar que se a gente for pegar a nossa história recente, o cenário foi bem diferente, né? Então, as expectativas eram baixas do mercado de uma forma geral. Acho que o Brasil está bem posicionado nesse momento, olhando para a economia global. É claro que o cenário ele é bem complicado, não só aqui, mas no mundo inteiro. Mas o Brasil, por ser uma economia globalizada, por ser um player muito importante no mercado de commodities, por estar com uma balança comercial bastante favorável e um juros alto aqui comparado com o restante do mundo, né, acaba que isso pode sim trazer um fluxo de investimento estrangeiro para cá. A gente precisa ter trazer um pouco mais de confiabilidade aqui, e acho que ainda tem muitas incertezas, não só em relação ao arcabouço fiscal, mas também em relação à reforma tributária, a questão de CMS, RPJ, CSLL, enfim, questões relacionadas ali a que impactam diretamente no lucro das empresas, enfim. Então, acredito que a gente tendo um pouco mais de clareza em relação a esses pontos, naturalmente vai fluir investimentos estrangeiros aqui para o Brasil. Cenário de incertezas, né, que você comentou, até da falta de confiança dos empresários, a redução dos gastos públicos, por exemplo, além de reduzir a demanda, acaba diminuindo também a pressão inflacionária, né, e aí acaba animando os empresários também. Exato, acho que é muito importante entender que assim, gasto público ele vai existir, né? O governo ele também precisa investir, a gente não pode sufocar a capacidade do governo de investir em determinados projetos. Acho que isso acabou acontecendo no Brasil em alguns momentos, né? Até por uma questão também de necessidade, mas é importante entender sim que se esses gastos eles fogem do controle, acaba que a gente tem um processo inflacionário, você tem uma perda de confiança e no final do dia isso acaba impactando principalmente os mais pobres, né? Porque quem tem condições melhores acaba conseguindo se proteger dessa eventual inflação, né? E até se beneficia em alguns casos por aplicação na taxa de juros. Então, é muito importante entender isso. Eu acho que o governo está disposto a ter esse diálogo, né? Eu acho que o governo está tentando procurar, de certa forma, entender quais são as demandas do mercado, conversar, debater determinados temas, e acredito que esse seja o caminho, tá? Sobre os impactos, então, do resultado da inflação no cenário econômico aqui no país, conversamos com o Frederico Nobre, economista e líder da área de análise da Warren. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Uma boa tarde, um ótimo dia, bom final de semana. Muito obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Um abraço a todos os ouvintes aí da Jovem Pan e até a próxima. Bom final de semana.